Pergunta bastante interessante. Pegar só um gancho no que Bel começou falando. Platão dizia que a recompensa para aqueles que não gostam de política é serem governados por aqueles que gostam. Na década de 70, o papel da igreja foi sobre esse. Sobre uma desculpa espiritual à igreja, ela se curvava ao Estado. E naquela época, talvez você se lembre, e depois foi noticiado ainda esse ano por algumas revistas semanais, alguns pastores até entregavam seus membros para o regime militar. Isso foi evoluindo. E agora nós temos um papel exercido exatamente na outra ponta, onde muitos pastores estão se esquecendo que eles não gerenciam currais, mas pastoreiam ovelhas. Eles não têm o direito de negociar o voto de suas ovelhas, o cimento, o tijolo, por poder, por empregos, porque o papel principal da igreja, principalmente a nossa igreja do século XXI, é o papel de conscientização da importância da escolha. E aí eu vou para a Bíblia, para Juízes 9, versículo de 8 a 15, a parábola de Jotão. Depois vocês deem uma procurada. Jotão, ele foi um sobrevivente. Abimeleque matou 69 dos seus irmãos e Jotão se escondeu. E no dia da posse de Abimeleque, Jotão fez essa parábola. Ele disse que as árvores procuraram uma árvore para reinar sobre elas. E procuraram a oliveira, procuraram a videira, procuraram a figueira, e nenhuma delas se dispôs, porque elas estavam ocupadas demais. Elas não queriam se envolver. Então procuraram o espinheiro, e ele tocou na hora. Mas ele disse: olha, quem ficar debaixo da minha sombra eu vou proteger, mas quem não ficar, aí eu vou lançar fogo. Às vezes nós temos nos omitido e temos permitido que os espinheiros governem sobre nós. Então a igreja tem uma função de conscientização, não de apontar nomes, mas de indicar um perfil de alguém que tem o direito de governar sobre nós. A igreja não pode se omitir, para que os espinheiros não continuem governando sobre nós. Amém. Então, gente, ficou claro, irmão Daniel? Sim. Pronto. Amém. A gente pergunta só, assim, só para não ter acréscimo, mas extraordinária a fala do Geraldo. Eu diria que a igreja cristã, tendo como paradigma o próprio Cristo, ela conhecendo o legado de Jesus em relação ao homem, a igreja precisa se engajar na possibilidade de se tornar um Cristo dentro da sociedade. Quando Jesus disse que o mundo seria julgado, ele seria julgado tão simplesmente por algumas noções daquilo que muitos de nós às vezes nos omitimos. Ele disse: olha, estive com fome, deste-me de comer, estive com sede, deste-me de beber, estive preso e visitaste, estive no investiste. E alguém pergunta: quando nós te vimos dessa maneira, que fizemos isso por ti? Ele diz: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então, na minha concepção, associada a toda a palavra do Geraldo, concordando plenamente, a igreja também tem essa outra função, a de localizar Jesus dentro do tempo e do espaço e tornar cada um daqueles seus seguidores partilhantes dessa ideia. A igreja é o papel de preparar o indivíduo para viver a sua cidadania na duplicidade, tanto aqui nessa terra, como também na terra, na pátria celestial, porque a nossa pátria não está aqui, mas vem do céu. Mas enquanto vivemos aqui, temos compromisso com todos aqueles que vivem aqui, principalmente aquilo que Tiago diz no capítulo 1, a religião pura e imaculada é
cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se isento da corrupção. Não querendo acrescentar, mas acrescentando, né? Na verdade, eu acho que para a gente pensar a respeito da política como igreja, a gente precisa ponderar duas coisas. Claro que isso é do meu ponto de vista. Que a política ela não só é feita com os candidatos ou com aqueles que já foram eleitos. A política ela é feita também com o povo que escolhe esses representantes. Eu estou falando isso porque nas próximas perguntas que vão ser feitas, para não pensar na política como o cara que está em Brasília, que está na Câmara, que está na Prefeitura, mas pensar em si, quando você vota, com que motivação você vota, com que esperança você vota e da forma com que você quer ter o retorno, né, desse voto. Só para vocês terem ideia, Daniel, um irmão chegou para mim essa semana e falou assim: eu queria que você apoiasse determinado candidato a vereador, porque se ele ganhar minha esposa, ela está garantindo um emprego. Né? Então veja que o problema não é o vereador, o problema aí já é o eleitor. E isso é uma pessoa da igreja. Então a gente, como igreja, às vezes a gente cobra demais do cara que está lá dentro, mas a gente não se põe quanto ao eleitor, e o eleitor que a Bíblia manda ser justo. Né? E a política ela é uma coisa boa, e a política é uma organização. Por exemplo, você pega a cidade de Itabuna com mais de 200 mil habitantes. Quem governaria essa cidade se não tivesse um grupo menor? Né? Quem faria as leis? Então a política ela é uma coisa boa, ela é interessante, ela é necessária, a hierarquia é necessária. Então o problema não é a igreja participar, não. A grande questão não é a igreja votar, não é a igreja ter pessoas lá na Câmara, mas às vezes é como isso se dá, né? São as motivações tanto de quem ganha, como quem se candidata, como também de quem vota, a motivação pela qual está se escolhendo. Mas eu acho que a igreja, ela deve, e se a gente disser que não deve participar, a gente vai estar contradizendo toda a história da Bíblia, né? Onde a gente deve falar isso mais na frente, eu vou querer entrar nesse assunto agora. Agora,